Betel Brasileiro, 90 anos. Uma obra feita a muitas mãos. Olá, você está no Betelcast, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo e deixe o seu comentário, o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe! Hoje o nosso Betelcast está muito especial. Vamos conversar com a missionária Durvalina Bezerra, ela que é diretora do CETEMIB. O que é o CETEMIB? É o Centro de Educação Teológica e Missiológica aqui do Betel Brasileiro. Missionária, seja muito bem-vinda, que honra poder conversar um pouquinho aqui, dizer para o pessoal da sua história aqui no Betel Brasileiro. Muito obrigada, Élida. É um prazer poder estar aqui gravando com você. Eu acho que nós temos uma história de 90 anos, né? O Betel, agora em outubro, faz 90 anos e a gente deve relembrar muita coisa boa, né? As promessas de Deus para essa casa. E isso é bom que fique gravado, né? Claro, com certeza. Missionária, conta para nós como que a senhora chegou aqui no Betel Brasileiro. Aqui um pouquinho antes de começar a gravação, a senhora falou que se converteu com 11 anos. Conta para nós essa história. Eu me converti com 11 anos na igreja congregacional, né? Até hoje eu estou filiada a essa igreja. E eu fui enviada, né, pelo meu pastor, né, para vir estudar aqui no Betel. Eu sou da primeira turma do Betel Brasileiro, né? Porque o Betel, que está completando 90 anos, tem duas fases. É bom a gente saber disso, não é? A primeira fase é junto à missão canadense, a UESA, que enviou a missionária Ernestine do Canadá para evangelizar o sertão nordestino. E ela, depois de 4 anos de trabalho, Deus colocou no coração para ela abrir, né, uma escola para preparar obreiras, Instituto Bíblico Betel. E em 68, Dona Lídia assumiu a liderança e o Betel passa a ser Betel Brasileiro, né? Porque a UESA fechou e saiu. Então eu cheguei aqui em 69, eu faço parte da primeira turma do Betel Brasileiro. Olha que bênção! Então a senhora acompanhou toda essa fase, desde da missionária Ernestine. Dona Ernestine, quando eu cheguei, ela era diretora do internato. Porque Dona Lídia, a professora Lídia Almeida de Menezes, ela trabalhava na Secretaria de Educação do Estado. E quando Deus falou para ela assumir o Betel, porque a UESA fechou o Betel, e aí Deus falou para ela assumir. Então, quando ela assumiu, ela ainda tinha o trabalho na Secretaria de Educação e Dona Ernestine ficou ao lado dela. Trabalhou junto com ela nessa nova fase. Então, ela era diretora do internato, então ela era minha diretora do internato e ela era minha professora, né? Também a gente não pode deixar de falar da missionária Doris Woodley, que trabalhou 30 anos com Ernestine. Trabalhou junto para construir o prédio lá em Cruz das Armas, né? Os mais antigos lembram, o Betel era ali em Cruz das Armas. E Dona Doris, Dona Ernestine, e teve outras missionárias que trabalharam, porque como o tema é Betel, uma obra feita a muitas mãos, a gente não pode esquecer que Deus usou muitas e muitas mãos, né, para que o Betel pudesse ser o que ele é hoje. É verdade. E como foi essa fase da
senhora aqui no internato, a relação da senhora com a missionária Lídia? Então, Dona Lídia foi minha professora e era a presidente na época, não é? A diretora geral. E nós tínhamos essa dinâmica de internato como tem hoje aqui. É bom lembrar que o Betel ainda tem internato, porque tem pessoas que acham que ainda não tem mais, né? Então, essa dinâmica de trabalho e também essa mesma filosofia, um estudo teológico, bíblico, prático e com a ênfase na missão. Esses são os fundamentos que até hoje nós defendemos como nossos pilares. Não mudou. Os pilares do Betel são os mesmos. Estou falando da educação teológica. São os mesmos. Formação do caráter até que Cristo seja formado em nós, em vós, na palavra do apóstolo São Paulo. Formação. A questão da teologia bíblica, uma teologia bíblica, uma academia de qualidade, segundo pilar. Terceiro pilar, nós temos uma teologia prática. Então, os nossos alunos, eles têm estágio em diversas instituições, porque a prática consolida, confirma a vocação de cada um. E o quarto pilar é a consciência missionária. O CENAM, Centro Acadêmico de Missões, e as matérias missiológicas que foram agregadas ao currículo, não é? Evidentemente, o nosso currículo não pode ser o currículo de 1935. Então, tem pessoas que acham que o Betel mudou. Não, a gente se atualiza, o mundo gira. Então, a educação, ela também se desenvolve, né? Além de pedagogia, eu fiz meu mestrado em educação no Mackenzie, quando morei em São Paulo. Então, nós estamos sempre nos atualizando para dar um ensino de qualidade àqueles que procuram o Betel brasileiro para se capacitar para a obra missionária, pastoral e várias dimensões do ministério. E logo após a sua formação aqui no Betel, a senhora ficou aqui, foi para São Paulo, como que foi essa dinâmica? Olha, eu me formei, quando eu me formei, eu já estava sendo seminarista da Igreja Batista em Recife. Todo sábado, final de semana, eu ia para Recife, né, trabalhar com a Igreja Batista. Pastor Rosivaldo Araújo, que é um dos pilares também do Betel, porque o Betel se tornou brasileiro porque a UESA saiu, e a UESA saiu por causa da renovação espiritual, que ninguém pode negar isso. A renovação espiritual, Deus levantou Ernesto Tonini e levantou Rosivaldo Araújo, né? Betel Publicações tem um livro da biografia dele. Ele deu muito suporte ao Betel, era muito amigo da dona Lídia. E eu era seminarista na igreja dele. Quando terminei meu curso, ele pediu para eu continuar na igreja como missionária. Eu passei 4 anos trabalhando em Recife. Depois desses 4 anos, dona Lídia me convidou para voltar, porque dona Ernestine, ela estava deficiente, né, fisicamente, mentalmente. Ela não tinha mais condições de assumir a sala de aula. E dona Lídia me convidou para voltar, para assumir as cadeiras de dona Ernestine.
Então, eu tive o privilégio e a responsabilidade de assumir as cadeiras da fundadora. E Deus me deu muita graça. Eu disse ao Senhor: Dona Lídia, eu vou orar ao Senhor. E eu pedi ao Senhor, eu fiz um triângulo na minha Bíblia. Eu peço sabedoria, conhecimento e discernimento espiritual, porque eu não posso ir estribada no meu próprio entendimento, confiada em mim mesma. E Deus me usou aqui na casa por 15 anos. Quando eu entrava na sala de aula, para a glória de Deus, as alunas, os alunos, porque antes era só mulher, né? Mas o Betel abriu, né, para os homens também, e eles cantavam: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, porque eles eram conscientes que era a sabedoria de Deus, a graça, o conhecimento do Espírito, o discernimento do Espírito que permeava todas as nossas argumentações nas análises bíblicas e nas outras disciplinas. Que bênção, que bênção. E hoje nós temos quantos polos do seminário? Então, tem São Paulo, aí depois desse tempo aqui, como que continuou o trabalho da senhora? Então, eu vim, né, depois de 4 anos em Recife, passei 15 anos aqui como professora, depois eu fiz pedagogia na Federal e Dona Lídia me colocou como coordenadora, né, diretora acadêmica. Para a glória de Deus, eu trabalhei com o currículo e com programas, e desde aquela época eu trabalho com essa área. Ela confiou a mim, né, essa estrutura, né, pedagógica. É claro que eu peguei o que tinha, mas o Betel foi se aperfeiçoando, né, como já disse, foi se atualizando. Então, depois de meus 15 anos aqui, Dona Lídia recebeu um convite, foi o pastor Flávio, lá de São Paulo, a convidou para assumir um seminário que ele estava abrindo. E ele queria entregar para o Betel, né? Ele era da Brasil para Cristo. Na renovação espiritual, muitos querendo uma teologia não apenas dentro da perspectiva denominacional. E o Betel, por ser uma obra interdenominacional, ela tem esse viés, essa diferença. Eu gosto de dizer a todos, né? Nós somos interdenominacionais, né? Nós atendemos a cada ano mais de 400 diferentes igrejas e denominações. Que bênção. Não é somente as históricas, pentecostais ou renovadas, né? O Betel alcança, né, igrejas de várias linhas, né, porque somos interdenominacionais. Então, em 91, Dona Lídia recebe essa proposta do pastor e ele disse: eu quero que você me envie Durvalina, porque o Betel precisa ter a cara de Betel. Eu achei tão interessante. Aí ela me chamou: olha, você vai orar porque o convite está aí. Eu tinha 5 dias para definir, né, para decidir. Mas eu confesso, Hélida, que quando ela falou, o Espírito confirmou no meu coração. Na hora que era para eu ir. Mas eu não disse de imediato. E aí eu
falei com ela que eu estava disposta a ir, e meus irmãos foram 28 anos dirigindo a primeira extensão do Betel, fora de João Pessoa, claro, né? Primeira, em São Paulo. Deus nos colocou no centro da cidade. Não foi fácil, porque o Betel não era conhecido, né? Não era conhecido. Gente, São Paulo, uma cidade daquele tamanho, com inúmeras escolas teológicas, seminários, faculdades, né? Trabalho muito bem estruturado, de anos e anos. E o Betel chegou ali e Deus me deu a graça de fazer o Betel conhecido. Posso dizer a você, eu ia nos conselhos de pastores, né, quando fazem o café dos pastores, e entregava folheto, explicava. E depois Deus me colocou na diretoria. Eu fui da diretoria do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Glória. Não é o pastor Carlos Alberto, da Igreja da Graça, né? Comunidade da Graça. Me convidou, eu fiquei amiga da esposa dele, pastora Sueli. Então, Deus foi abrindo portas, não é? E o Betel foi avançando. Então, ali, né, nós estamos em frente à saída do metrô para a Rua São Bento. Nós recebemos alunos da Zona Norte, Sul, Leste e Oeste, porque o metrô tem essa conexão. Então, é uma graça muito grande. Mas eu quero dizer que, além, né, do Betel se expandir para São Paulo, o Betel se expandiu para vários estados, né? Então, o Betel chegou a vários estados do Brasil e também abriu no Japão e abriu em Portugal, não é? Em 2002, quando a professora Glícia assumiu a presidência, após a morte de Dona Lídia, eu falei para ela, a gente precisa organizar uma coordenação de ensino, assim como as igrejas tinham, naquela época chamava SUMEB. Então, e ela me ouviu, e para a glória de Deus, eu estou na coordenação do ensino do Betel, e expandimos. Hoje temos 25 polos, como você falou, temos graduação, temos pós-graduação. Dr. Sérgio Lira, nosso coordenador da pós, é um homem muito capaz, muito piedoso, e o Betel está avançando, tem o seu EAD, estamos com um programa para alcançar mais regiões rurais. Para a glória de Deus, esse mês de agosto, estamos fundando, fundando um seminário, nós estamos indo às igrejas dar cursos. Que bênção! Verdade, porque os pastores dessas regiões precisam de obreiros. Muito, né? E a gente tem um curso chamado Obreiro Aprovado. É um curso de 1 ano, mas um curso consistente. O professor Márcio trabalha comigo na expansão. E nós estamos aí expandindo, né? É uma graça. Expandindo para a região rural com esses cursos. E o desafio muito grande este ano de 2025, nós abrimos em Belo Horizonte. Que bênção! Uma cidade grande, com muitos seminários. É somente a graça de Deus. E a gente vê a obra crescer e alcançar seus objetivos dentro dos seus princípios e valores. Princípios, virtudes
virtudes e valores. Por que que o Betel é reconhecido como uma escola, um curso, uma instituição, né, de qualidade? Por quê? Porque temos credibilidade. Eu sou muito preocupada com credibilidade. Sim. Porque quem dá credibilidade não é o que eu faço dentro da tecnologia, dentro dos princípios educacionais. Isso tudo é necessário. Mas o que dá credibilidade são princípios, virtudes e valores. Porque Betel é diferente. É diferente porque é uma obra que Deus faz. Não é a obra que o homem faz para Deus. Fazer para Deus tem muita gente fazendo. Glória a Deus, não existe crítica. Tem muita gente fazendo. Mas a diferença é quando você não faz apenas para Deus, mas você permite Deus fazer através de você. Eu gostei disso. Qual que foi a frase que a senhora falou? O Betel é a obra que Deus faz. E não faz apenas porque nós queremos fazer, mas faz porque nós dependemos de Deus. E Deus faz através de nós. Dos corações abertos, de voluntário. De pessoas voluntárias, e a obra vai Verdade, é verdade. Isso significa princípios e valores. Não é porque, às vezes, eu até me constranjo, sabe? Com diretores que não ganham para trabalhar. Né? Eu cheguei em... Alguns ganham, mas uma oferta. Né? Mas o espírito de servo faz muita diferença. Eu cheguei para o aniversário dos 30 anos do nosso curso, né, nosso seminário, no centro de Niterói. 30 anos o ano passado. Quando eu chego lá, a diretora Edinalva, ela está pintando uma parede. Ela está buscando os alunos para ajudar a mudar uma mesa ali que precisa ser consertada. O nosso coordenador, o Wellington, está ali fazendo comida junto com os alunos para poder tirar a oferta para a Macedônia. Fez almoço com os alunos. Ele vai para a cozinha também. Então, eu fico muito grata, né? O ruim é a gente dar nomes, né? Porque eu estou citando esses nomes que me vieram à mente, né? Mas eu quero dizer a você que todos os nossos diretores, todos, trabalham de coração voluntário. Que bênção. Trabalham se doando. Que bênção. Se doando. Isso me constrange muitas vezes. Né? A missionária Ilma, que é diretora lá em Goiânia, ela mandou foto, ela sentada no chão com o filho dela, raspando o taco. Ela com o filho dela, e o marido ajuda também. Então, são situações assim que provam, né? Todos eles, não posso citar nomes aqui porque não dá tempo, mas eu quero dizer que são todos de coração voluntário, não é? Vem para servir. Amém. Né? A Késia saiu lá de Niterói, né? Está aqui, dá vida, né? Porque tem dia que ela sai daqui 10h30 da noite, no sábado pela manhã já está aqui, né? Porque quer manter, né, o seminário funcionando, está buscando aluno. Bem, gente, eu tenho uma diretoria para trabalhar comigo no CETEMIB. Claro que a gente não faz nada sozinho, né? A diretoria está comigo, pessoas que
se unem. Nós não temos nenhum problema de relacionamento, não temos nenhuma questão de fulano está achando isso, achando aquilo, não tem. Glória a Deus. Todos são unânimes nas nossas reuniões, nunca tivemos uma palavra contra a outra. Isso é tão lindo, sabe? É muito lindo, essa unidade que nós temos, né? A Mariú Madureira, que é a diretora do seminário em São Paulo, né? Dirigindo o Betel ali, nossa vice-diretora, Germano Tesoureiro, Gláucia, a Adriana e a Elaine, lá de São Paulo, mas é o Betel de Santo André. Um trabalho lindo, ela é tão voluntária e chama os alunos para trabalhar junto. Ela vai com os alunos para o estágio. Tem um trabalho que fazem com as famílias dos detentos. Saem 5 horas da manhã para dar o café da manhã para as famílias dos detentos. Olha. Temos muita história linda. Uma ex-aluna desse seminário abriu uma casa de recuperação. Os alunos vão fazer estágio lá, mas não é somente para pregar. Leva café da manhã para eles, porque nós incentivamos. Vocês vão pregar e leva uma ação concreta do amor de Deus. O estágio sempre tem uma ação social. Que bênção. Aqui o pastor Rui, semana passada, estava no hospital com os alunos, fazendo estágio. Não é além do trabalho nas igrejas, é claro. Que bênção. Missionária, então, há quanto tempo a senhora está no Betel e o que significa a missionária Durvalina para o Betel? E o que significa o Betel para a senhora? Obrigada por essa pergunta, né? Eu estou há 53 anos, né? Porque eu conto 53 anos, né, de formada. E eu estou no Betel durante todos esses anos, né? Porque o Betel para mim, o que é que significa para mim? Significa minha missão. Eu creio que Deus me escolheu e me colocou no Betel todos esses anos, porque Ele tem propósito para Durvalina nessa instituição. E a missão de Durvalina nessa instituição é ser guardiã dos valores, dos princípios, da filosofia institucional. Guardiã. E isso eu faço com zelo, porque Deus falou para mim e eu falei com Dona Lídia. Eu estava no aeroporto de Manaus, quando eu vinha do Peru, fui fazer um trabalho lá. E eu disse, Deus falou para mim, num texto de crônicas, que eu faria o nome dele em Betel. Cheguei aqui, eu nem entendi muito. Eu tinha 23 anos. Eu disse, Dona Lídia, Deus disse que eu vou fazer o nome dele em Betel. Ela ouviu, tudo bem. O que significa fazer o nome? Significa preservar, como eu falei, ser guardiã daquilo que Deus estabeleceu para essa obra. O que Deus estabeleceu para essa obra não é você ter grandes construções, você ter grandes estruturas. Isso qualquer um pode ter. O que Deus estabeleceu para essa obra é que nós devemos ser fiéis ao compromisso de preservar valores e virtudes. Guardiã. Porque
Porque sem valores e virtudes e sabedoria, sem a ação livre do Espírito Santo, que nos faz fazer pelo Espírito e não pela competência humana, aí está a grande diferença. Fazer dessa forma é fazer o nome dele em Betel. Então, eu entendo que Deus me deu essa missão. E porque minha vida se confunde com a história de Betel, Totalmente. então isso responde às duas perguntas. O que é o Betel? A missionária Durvalina. Durvalina, o Betel. Então, né? E estou crendo que estou cumprindo aquilo que Deus propôs para mim. Não é? Eu tenho compromisso com Deus, aprendi isso no Betel, né? Compromisso com Deus. Né? Não adianta você apenas se doar em parte, né? Compromisso é se doar por inteiro, né? Por inteiro. Eu tenho uma história de vida que comprova, né, que Deus me chamou e que eu tenho sido fiel ao chamado. Amém. E o Betel este ano, como a missionária falou, está completando 90 anos. E faremos uma linda festa agora em outubro, né, missionária? Sim. Conta um pouco mais como vai ser a dinâmica da festa, o que o CTMIB tem preparado para você também. Bem, nossa parte, né, o Betel tem 5 organizações, né? A nossa organização, que é a área do ensino, está responsável pelo primeiro dia, né? Porque somos a primeira obra de Deus em Betel, né? Betel começou como escola de educação teológica, começou, né, trabalhando na preparação de obreiros, e eu acho tão lindo quando eu olho a história e eu digo assim, olha bem, Dona Lídia recebeu de Dona Ernestina o seminário. E esse seminário se tornou 5 organizações, né? 4 organizações, né? Então, o CTMIB é a organização do ensino. Então, tem organização das igrejas, né? A CONIB, de missões, que é o MIB, temos a editora, temos o Superação, que é a obra social, porém, todas as organizações foram criadas e até hoje estão produzindo fruto através dos ex-alunos. Essa é uma graça muito grande. E os ex-alunos vão participar. E os ex-alunos, nós temos um departamento de apoio ao ex-aluno e nós estamos convidando você, ex-aluno, a estar conosco. Primeiro dia da festa, né? Nós convidamos o doutor e reverendo Robson Grangeiro para ser o preletor. Ele é o chanceler do Mackenzie e é pastor da igreja presbiteriana aqui na cidade. Ele é ex-aluno, ele só não se formou, mas estudou 3 anos, então é ex-aluno. Dentro do nosso internato ele veio. Temos muita gente boa fazendo muita coisa boa. E você também, ex-aluno, que está fazendo a obra de Deus no cumprimento da missão que Deus lhe confiou. Venha para a nossa festa. Vamos celebrar juntos o que Deus faz em Betel, por causa da sua fidelidade. É fidelidade. Só a fidelidade de Deus nos mantém como estamos nesse passados anos, perseverando dentro dos princípios e valores. Missionária, para encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para o Betel do futuro. Qual é o sonho que a senhora tem
para o Betel nos próximos anos? Olha, primeiro eu tenho que confessar que eu creio na fidelidade de Deus para que o Betel continue completando 90 e mais 90 e mais 90 anos, até Jesus voltar. Então, eu creio na fidelidade de Deus por eu ter essa consciência de que Ele é o Senhor da casa. Dona Lídia nos ensinou e Ernestine nos ensinou. Ele é o Senhor da casa. Você pode ter cargos e ofícios, mas quem comanda Betel é o Senhor da casa. Então, com essa perspectiva, eu posso crer que Deus continuará fazendo a obra avançar em todas essas frentes que o Senhor já fez avançar. Evidentemente, os desafios são grandes, mas assim como Ele nos deu a graça de chegar até aqui, muito mais Ele fará para que o Betel continue avançando e cumprindo a sua missão. Amém. Obrigada, missionária, pela sua participação. Foi uma honra para mim. Obrigada. Que Deus continue abençoando muito o seu trabalho, o trabalho de suas mãos. Eu agradeço a você, sua simpatia. Agradeço os irmãos aí da tecnologia. E a gente quer que você, ouvinte, venha fazer parte desta obra. Exatamente, venha ser Betel conosco e não se esqueça, para você que ficou até o final do vídeo, de curtir, compartilhar, comentar, abençoar a vida dos seus amigos compartilhando esse vídeo tão enriquecedor. Que Deus te abençoe. Betel Brasileiro, 90 anos, uma obra feita a muitas mãos. Betel Brasileiro, 90 anos, uma obra feita a muitas mãos.